uma pessoa muito especial. Vocês vão adorar conhecer a senhora, minha mãe, Zódia Pereira. Oi, mãe. Bem-vinda ao seu próprio programa. Me pegaram. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. E aí, mãe, como é? Como começou sua carreira? Eu lembro fotos de você bailarina. Sua carreira começa como bailarina? Você queria ser bailarina? Como é isso na sua vida? As primeiras fotos que eu vejo suas são você, ou você como poetisa, não, recitando declamadora, recitando poesia. O que vem primeiro? Olha, eu acho que vem primeiro a percepção do teatro. Porque meus pais eram atores e mamãe estava grávida de mim fazendo teatro. Uau, então, isso em Recife? Em Natal. Isso em Natal? Em Natal. Tanto que no final da gravidez, ela não podia estar no palco e naquela época se usava o ponto, né? Hoje seria o ponto eletrônico. No teatro tinha uma casinha assim na frente do palco, onde ficava o diretor, normalmente, dando o texto para os atores em cena. Mas porque os atores não decoravam o texto? Porque eram muitas peças, eram temporadas que eles faziam repertório, teatro de repertório. Então, às vezes, eles confundiam um texto com o outro e o diretor ficava ali embaixo lembrando o texto, a entrada do texto para os atores. E no final da gravidez, mamãe estava fazendo ponto para uma peça que meu pai tinha dirigido e que estava no palco. Então, minha primeira percepção é com o teatro. Mas sem nenhuma consciência, claro, eu acho que é isso que me fez ser atriz, porque eu fui atriz por osmose, por hereditariedade, porque era assim. O seu pai, o senhor meu avô, que infelizmente eu não conheci, ele era diretor de teatro? Foi ator, diretor de teatro? Ele era ator, ele dirigia, compôs samba e era comunista. Quem apresentou o comunismo ao papai, quem apresentou o marxismo ao papai, foi Agildo Barata, que era um dos responsáveis pela criação do Partido Comunista no Brasil. E o Agildo Barata é pai do Agildo Ribeiro, com quem eu fiz teatro aqui em São Paulo, né? Como o mundo roda, né? E a gente se encontra, né? E por ser comunista, ele foi muito perseguido durante a ditadura. Mas a coisa mais interessante dessa perseguição é que meu pai era absolutamente um homem da paz. Papai nunca teve uma arma em casa. E ele costumava dizer que revolução se faz com formação cultural e profissional. Eu acho que por isso ele foi tão perseguido e morto. Sim, com educação, né? Exatamente. Ele era um defensor forte, natural da educação para a população de modo geral, né? E da formação profissional. Eu costumo dizer que ele não era um revolucionário, ele era um evolucionário. Mas ele vivia de teatro, essa era a profissão dele? Não. Naquela época, teatro sequer era uma profissão? Vivia-se, cobrava-se, né? Fazia o famoso teatro Mambembe, que era aquele teatro que saía de uma cidade para outra. Mas eles cobravam, eles ganhavam alguma coisa, mas não que sustentasse o elenco com o teatro. Todos tinham outras profissões. E nessa época eu acredito que ele fosse jornalista. Ele já estava com a avó, não? Já estavam juntos? Sim. Eu sou a terceira filha. Um levou o outro para o teatro Eles ou os se dois conheceram em Caicó. Mamãe era declamadora, pianista. E quando o papai vem do Rio de Janeiro para Caicó, ele conhece minha mãe provavelmente num sarau entre amigos. E ali eles se apaixonaram e ali eles montaram a primeira companhia de teatro deles, né, com o pessoal de Currais Novos, que é uma outra cidade próxima de Caicó, onde tinha um cara que foi o primeiro diretor deles, que era o Zeca Galo, seu Zeca, que também era repentista e que tinha um cuidado na direção do teatro. Quando eles fizeram como é que era o nome da... É uma peça que a lua era muito importante do espetáculo. E o seu Zeca, ele mediu o tempo que a lua subia no céu para ter esse tempo no palco, na peça.
Então a peça começava com a lua surgindo e até que a lua estava no céu no exato. tempo real. Uau. Interessante, né? Isso. Um pessoal que vivia tão longe do Sudeste, que era o grande centro cultural, mas isso é para mostrar como no Nordeste a cultura era muito forte, muito presente. Eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Era realmente. E eram espetáculos que tinham plateia. Sim, sim. Não era tão desafiante levar plateia ao teatro? Não, não. Naquela época o teatro tinha muito público. Muito público. A mamãe conta que quando ela estava fazendo o. Ai, meu Deus, como é que é? Eu esqueci o nome da peça, uma peça famosíssima. E ela estava fazendo, era uma peça que Procópio fez, e eles fizeram várias montagens, e ela estava em cena, e o personagem que ela estava fazendo era uma louca, e eu estava na plateia. Quando ela entra enlouquecida em cena, e eu grito lá, acabei com a cena dramática da minha mãe. Eu grito, mamãe! Apavorado. Você não acompanhava os ensaios? Você não acompanhava da coxia, as apresentações? Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu devia ter uns 2 aninhos. 2 anos. Nessa época que eu gritei no palco eu devia ter uns 2 anos. No colo de quem na plateia? Eu não sei, talvez de uma madrinha, provavelmente. E você lembra se você entendia aquilo? Não, não tenho. Essa é uma história que minha mãe me contou, eu não tenho referência. Mas eu me lembro, por exemplo, da primeira peça de teatro que meu pai me levou, foi em Recife, no Teatro Santa Isabel. E eu me lembro que eu não gostei, porque eu achei muito ruim. Não era um teatro infantil? Era uma peça infantil, mas meu pai disse que era ruim mesmo. Eu já saí criticando. Você já tinha essa percepção? Eu acho que eu já sabia o que era fazer, porque eu já lia peças de teatro. A minha brincadeira em casa, meu pai tinha uma biblioteca extraordinária de peças de teatro, todas as peças que foram montadas, peças nacionais, e a minha brincadeira era ler aquele texto em cima da cama, fazendo todos os personagens. Porque eu já tinha essa referência de como dizer, né, o texto, provavelmente. Tanto quando eu ouvi ele sendo dito de uma forma não adequada, eu não gostei. Mas das 4 filhas de Irã e Célia, você é a única atriz? Na verdade, todas fizeram teatro, todas, não se profissionalizaram. A Ania, que é a minha irmãzinha caçula, ela fez novela comigo, ela tinha 3 anos, em Recife. Uau. Nádia e Sasha participaram do grupo do Movimento de Cultura Popular, do MCP, que era um trabalho belíssimo de intelectuais, que começou em Recife, depois se espalha pelo Brasil como CP6. E elas fizeram o Julgamento em Novo Sol, a Nádia fez a gatinha do Chapeuzinho Vermelho. Uau. E elas sempre participaram, assim, chegaram. Em casa a gente vivia um sarau eterno, né? Sempre a gente não tinha muito dinheiro, a gente às vezes não tinha comida, mas tinha música, tinha poesia, né? Tinha dança. Se alimentavam de arte? De certa forma, sim. E tanto que eu tenho uma lembrança da minha infância, assim, sempre muito rica. Quando ia grupos de teatro para Recife, eles iam lá para casa terminar a noite. E aí um dizia poesia. Então, lá em casa, a poesia era uma presença constante. A música, mamãe no piano, Nádia cantava. Né? Sasha também cantava. Sasha tocava acordeon, tocou violino. Então, esse aprendizado cultural lá em casa era uma coisa natural, era o ABC do dia a dia, era a nossa alimentação, de fato. Você fala de novela em Recife, tinha TV Jornal do Comércio, isso era exibido apenas regionalmente? Eram produções apenas locais? Houve um tempo, depois que eu vim para cá, eu acho que chegou a exportar algumas novelas de Recife, que chegou a ser apresentada aqui, acho que na TV Bandeirantes, na TV Rio, alguma coisa. Mas no começo a produção era local e era muito rica. Era muito rica. Tudo que se fazia de dança, de balé, o balé da TV Jornal do Comércio, que foi onde eu comecei. Eu comecei balé e teatro muito junto. Né? Eu comecei a dançar, entrei no balé com 10, com 12 eu estreiei no teatro, fazendo chapeuzinho. Então era uma coisa só. Chapeuzinho vermelho? Fazendo chapeuzinho vermelho, a própria. E eu tinha um problema
a letra R, eu não falava o R direito, né? Eu falava claro. E a minha diretora tinha saído da EAD aqui de São Paulo, Uau. a Maria José Campos Lima. E ela levou pra gente todos os exercícios de dicção que eram dados aqui, né? E eu não sabia falar direito. Tanto que no festival eu fiquei conhecida como Socorro. Porque eu gritava lá, o Chapeuzinho gritava, socorro, socorro, porque eu não conseguia dizer socorro. E você tinha o apoio dos seus pais para ser atriz? O que eles esperavam de você? Eles te cobravam alguma coisa nesse sentido? Tem que ser advogada, tem que ser engenheira? Olha, na minha casa nunca se cobrou nada. Eram escolhas mesmo, individuais, e eram muito respeitadas. Nunca houve uma proposta assim que eu fosse atriz profissional, isso nunca foi cogitado, na verdade, né? Eu era atriz porque eu era atriz, era o que eu fazia, era o que eu sabia fazer, era o que me provocava. Eu declamava, era arroz de festa, eu declamava em toda festinha, em toda... Você queria ir? Não, eu não queria não, eu era muito tímida. Sua mãe que te empurrava? Meu pai. Papai é que provocava. Mamãe ficava meio de bico, ela não gostava muito de eu estar... Ela achava que era muita exibição. Mas meu pai gostava, meu pai me provocava. Eu, com 13 anos, eu fui madrinha do lançamento do livro de um poeta. Eu disse todos os poemas dele, fui eu que apresentei os poemas. Mas não se fazia festa sem a Zódia estar dizendo poesia. Ela era muito exibida, mas meu coração vinha aqui, na hora. Mas depois que eu abri a boca, passava. Mas você decidiu que essa ia ser a sua profissão naquele momento? Não. Foi um acidente de percurso da minha vida. Porque eu me profissionalizo na época do golpe militar. Que ano é isso? Em 1964. Você se profissionaliza junto com a profissão. A profissão nasce ali também, né? Vem depois, né? A profissão? A regulamentação vem 14 76, anos depois, né? 78. 78. Eu me profissionalizo porque as minhas irmãs estavam casando, minhas irmãs mais velhas, Nádia e Sasha. E tinha eu, mamãe e Ania pequenininha, e meu pai teve que sair de casa por questões políticas. Ele passou a ser perseguido. E a única coisa que eu sabia fazer era teatro. Era a única coisa que eu sabia. Foi quando a TV Jornal do Comércio me contrata, primeiro como bailarina, que quando começa a criar o corpo de baile da TV Jornal do Comércio, e na sequência me contrata como atriz, que já me conheciam do teatro, porque eu já vinha do teatro amador, né? Então eu sou contratada como atriz e bailarina por uma contingência da vida, não foi uma escolha. Por isso que eu digo, eu nunca escolhi ser atriz, também eu não sei ser outra coisa. É só o que eu sei fazer. E aí você começa a participar como bailarina dessa TV Jornal do Comércio, e aí em algum momento te colocam para fazer novelas? Novelas, teleteatros, exatamente. Mas as novelas eram o quê? Eram meio que ao vivo? Não tinha gravação? Gravava-se, mas gravava praticamente o que ia no ar à noite, na hora da novela. Era uma fita grande na época, né? Fita de VT, era uma coisa imensa. E que tinha que ser gravado, ia ter, acho que muita coisa nem deve ter guardada desse material, porque eles aproveitavam essas fitas, né? E eu fiz muita coisa, fui a primeira estrelinha, né, assim, de novela, e foi tão engraçado que quando eu saí de Recife, eu tive um programa em homenagem à minha despedida de Recife, com fã, que levaram faixas, né? Aquelas faixas de Você tinha fãs? Você saía da televisão e tinha gente tirando selfie, essas coisas? Não tinha selfie, não, naquele tempo. E as fotos da gente, a gente tirava várias fotos, deixava para distribuir, né? Tinha umas foto que você autografava atrás? As fotos que a gente autografava, eu tenho uma foto muito engraçada dessa, com cabelão, assim, que a gente usava aquele cabelão cheio de laque. Você mesma fazia? A TV já providenciava isso para você? Não, a gente fazia porque as pessoas pediam. Na TV não providenciava nada disso. Isso era... Quem tinha, fazia. Então você começa a fazer novela, em algum momento você fez radionovela também? Que seus pais fizeram radionovela? Minha mãe fez muita radionovela. Meu pai dirigiu a radionovela em Natal. Quando eles começaram um grupo de radionovela na Rádio Poti, em Natal. Mamãe foi a primeira locutora mulher no Brasil. Uau. Porque só tinha locutores homens, né? Ela foi a primeira na Rádio Poti.
E ficou tão famosa que foi convidada para ir para a Rádio Tamandaré, na inauguração, para a Rádio Jornal do Comércio e para a Rádio Tamandaré, onde ela começou a ter outros programas lá. E eu fiz rádio teatro em São Paulo. Lá eu não fiz, não. Quando eu cheguei em São Paulo. De São Paulo. É. E você veio para São Paulo com quantos anos? Eu vim para São Paulo... E por quê? Com 19 anos. E por quê? Porque, como eu falei, papai estava na clandestinidade, né? Ele não podia ficar com a família porque ele estava sendo perseguido pela ditadura militar. E ele veio para o Sul achando que aqui ele teria condições de ficar junto com a família, porque lá ele era muito conhecido. Quando houve o golpe militar, pouco depois do golpe militar, foi o lançamento de um filme que ele tinha feito como ator. Filme de cinema mesmo? Um filme de cinema. Que, inclusive, dizem que dentro do cinema estava cheio de fotógrafos da polícia, do exército, para poder identificá-lo, porque havia uma lenda que ele estava andando em Recife como padre. E no filme ele fazia um padre. Então eles queriam saber como era o Irã Pereira de padre. Mas ele achou que vindo para São Paulo, ele era muito ligado à família, nós podíamos ficar juntos de novo. E aí então, eu venho em 60, vem toda a família para São Paulo. Vem toda a família para São Paulo. Eu venho e fico com eles, mas eu precisava trabalhar. E eu só sabia fazer aquilo, não sabia fazer outra coisa. E para um perseguido político ter uma filha com uma carreira pública? Pois é, mas eu comecei ainda fazendo teatro, junto com ele, morando com eles, eu fazendo teatro, porque era menos público, né? Eu estreio em São Paulo com o Grupo Opinião do Rio de Janeiro, fazendo Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. E a seguir, logo depois, eu vou para o Teatro de Arena, né? Já ali... Sim, mesmo lugar sempre, até na hoje. Teodoro Baiman. Foi criado um Núcleo 2, que tinha o grupo do Teatro de Arena, que era conhecido. Eles criaram um Núcleo 2 para trazer novos talentos. E eu faço parte desse Núcleo 2, inclusive nesse Núcleo 2 é onde começa também o Fagundes. Nessa mesma época? Nessa mesma época, no teatro, né? Ele saindo da EAD, acho. Ele, o Zanoni Ferriti, todos fazem parte desse Núcleo 2, era o começo de novos talentos. Luiz Carlos Arutin. Então o Arutin fazia comigo a Escola de Mulheres. Ele fazia o velho e eu fazia a criada. Eu e o Luiz Serra. Nós éramos os dois criados. Ali tudo bem, mas aí a seguir eu sou contratada pela TV Bandeirantes. E aí eu ponho em risco a segurança dos meus pais. E da Ânia, que era muito pequenininha. Porque aí eu já começo a ter uma visibilidade muito maior. Isso já é o Sítio do Pica-Pau Amarelo ou tem alguma coisa antes? Não, quando eu começo na Bandeirantes ainda não é o Sítio, né? Aí tinha muito programa de humor. E eu começo, na verdade, eu sou contratada para fazer a primeira novela. Da TV Bandeirantes, que era Os Miseráveis. Com Raul Raul Cortez, Leonardo Vilar, elenco de cinema. Os maiores nomes do cinema e do teatro brasileiro estavam nessa novela. Uma belíssima novela, Os Miseráveis. Dos Miseráveis eu passo a fazer, eu começo... Você ainda com 20 anos? 20 anos. A Bandeirantes inaugura em 67. Eu ia fazer 21 no final do ano. E aí, no final de 67, o Júlio Gouveia chega na TV Bandeirantes com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vinha de uma produção anterior da TV Tupi, que era conduzida pela Lúcia Lambertini. Porque depois que o Júlio foi quem criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Mas aí o Júlio se afastou e a Lúcia tocou a produção dali para frente. Quando o Júlio é convidado para a TV Bandeirantes e traz todo o elenco, eu sou chamada para fazer o Peter Pan. Tu fez o Peter Pan? O Peter Pan antes de fazer a Emília? Eu era apaixonada pelo Peter Pan, um personagem maravilhoso. Eu voava em cena, eu era bailarina, né? Então eu podia fazer aquela... Isso na televisão? Na TV Bandeirantes. Mas era o que? Um seriado do Peter Pan? Não, era um seriado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. No próprio sítio, a Lúcia fazia a Emília e eu fazia o Peter Pan. O Peter Pan fazendo uma participação no sítio. Porque o sítio do Júlio Gouveia, ele trazia todos os personagens de outras histórias
para contar para as crianças sobre esses personagens, para fazer com que as crianças lessem histórias. Então, normalmente ele abria o sítio abrindo um livro, né, junto com a Emília, e a Emília ficava provocando para ele contar a história. E a partir da contagem de histórias do Júlio, a Emília criava uma história no programa. As crianças começavam a ver os personagens. Isso era gravado também? Sim, era gravado, mas era para ir no mesmo dia. Ele ia no ar às 6 horas da tarde e a gente gravava durante Era gravado o dia. tipo uma peça de teatro? Às vezes tinha umas paradinhas, umas correções, principalmente mudança de cenário, né? A gente não tinha muito tinha que arrumar coisas, né? Tem uma cena muito engraçada daquela época do Hércules, né? Que era um personagem grandão, né? Poderoso, e quem fazia o Hércules era um halterofilista, mas só que ele era baixinho. E como nós éramos todos, né, mais ou menos do mesmo tamanho, a gente tinha que fazer de conta que a gente era menor que o Hércules. E aí a gente quando saía de cena perto dele, a gente tinha que se abaixar, e aí o contra-regra corria, botava um praticável lá pro Hércules subir, e aí a gente subia também, para mostrar que ele era grande. Outro grande ator com quem você trabalhou foi Rodolfo Maia. Rodolfo Maia, que pessoa maravilhosa. Eu era fã do Rodolfo, né? Porque eu ia ao teatro assistir quando ele fazia As Mãos de Eurídice, que era um monólogo que o Lúcio Mauro também montou depois, né? As Mãos de Eurídice era um monólogo incrível, porque o Rodolfo conseguia pôr no palco todos os personagens. Você via a criança correndo de patinete, você via Eurídice reclamando, você via todos os personagens. Ele era um ator extraordinário. Nós fizemos juntos uma novela na TV Record, onde ele fazia meu irmão. E tem uma coisa muito linda do Rodolfo nessa história. A minha situação na época financeira era muito complicada, e ele fez aniversário durante a novela. E eu queria dar um presente para ele, eu comprei um chaveirinho, sabe aquele chaveirinho que é um totemzinho de madeira? E eu dei esse totemzinho para ele. Anos depois, eu estava chegando na TV Tupi e ele vinha na calçada ali da padaria. Ele olhou para mim, abriu um sorriso lindo e puxou do bolsinho da calça assim o chaveirinho para mim. Eu jamais esqueci essa atitude do Rodolfo. Rodolfo foi um dos grandes atores, um dos grandes nomes nacionais que morreu sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido com ele. Essa pouca memória brasileira, né, em relação aos nossos grandes nomes. Eu acho que é por isso que eu resgato nesse programa um pouco da memória dos nossos profissionais. E uma pessoa que acho que a gente se falou pouco, que foi muito importante, certamente para você e muito importante para mim, na minha formação enquanto leitor, foi Tatiana Belink. Tatiana Belink e Júlio Gouveia. Que eu fui conhecer quando eu fui fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, na TV Bandeirantes. E depois eles foram, inclusive, meus padrinhos de casamento, né? Foram pessoas enriquecedoras. A relação com a Tatiana e com o Júlio foram essenciais para a minha formação cultural. Aprendi muito com esses dois nomes nacionais e também esquecidos. Em que momento você foi trabalhar com Procópio Ferreira, que é um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro? Eu nunca trabalhei com Procópio. Procópio, eu ia para o teatro assistir Procópio em Recife, e tem umas histórias muito engraçadas. O Procópio era amigo de papai, e eu comecei a imitar o Procópio na peça que ele fazia, Esta Noite Choveu Prata. No final da peça ele fazia um ator, e era um ator que começava a dar aula de teatro, a mostrar as coisas que se fazia de errado como ator no teatro. E ele tinha um momento em que ele dizia Meus 8 anos de Cassimiro de Abreu, fazendo uma charge da menininha que vivia dizendo poesia, que virava mocinha, que continuava dizendo poesia e ficava dizendo poesia até ficar velhinha do mesmo jeito. E eu achava aquilo muito engraçado e eu comecei a imitar.
E ele descobriu que eu imitava. Então, quando terminava a peça, ele botava todo o elenco para a plateia para me ver, me fazia subir para imitá-lo. Isso é menina, com 10 anos, 11 anos. E eu tenho hoje eu sei que foi um grande presente, quando o Procópio disse para mim, no camarim do Teatro Barreto Júnior, que era um pavilhão de circo que ficava ao frente do grande Teatro Municipal de Recife, do Santa Isabel. E ele disse para mim, só para mim, dentro do camarim, o monólogo das mãos. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei ali ouvindo aquilo, assim, muito admirada. Depois eu fui descobrir que eu tive o maior presente que um artista poderia dar. Né? Eu fui realmente, assim, acarinhada pelo Procópio. Tenho um grande orgulho disso. Nessa época, o Procópio era brigado com a Bibi. Eu não sei por que eles brigaram, coisa de família. A Bibi não gostou da última mulher dele, sei lá, porque o Procópio casou muitas vezes. E eles não se falavam. E teve uma época que a Bibi estava no Teatro Santa Isabel e Procópio no Teatro Barreto Júnior. Em cartaz no mesmo horário. Em cartaz. E meu pai deu um jeito, não sei como, meu pai era um cara de muito boa conversa e muito solidário. Ele achou que eles deviam fazer um espetáculo juntos em Recife. E ele conseguiu convencer o Procópio e a Bibi de fazerem um espetáculo, que era a Bibi estava em cartaz com a Pequena Catarina, e o Procópio foi fazer no Teatro Santa Isabel, muito contrariado, porque ele não gostava daquele povo lá. Ele foi fazer e fizeram. Eu não vi esse espetáculo, eu era pequena, a peça era proibida. Mas eu imagino, para aquela plateia, foi a única, eu acho, que assistiu Procópio e Bibi no mesmo palco. É maravilhoso isso. Outro nome importantíssimo, né? Porque falando de Procópio, outro nome importantíssimo dessa época que eu tive a honra de conhecer com meus 15 anos, eu lembro que você me apresentou Ariano Suassuna, que eu aos 15 anos já sabia muito bem quem era Ariano Suassuna, e o Ariano me deu um abraço, porque você me apresentou como neto de Irã, e aí ele me deu um abraço emocionado, quer dizer, qual é essa relação do vô com o Ariano, o quanto você conheceu Ariano Suassuna? O Ariano é uma pessoa muito querida. Ele se conheceu na intelectualidade de Recife, no teatro, né? E papai fez a primeira montagem, que foi feita pelo Teatro Popular do Nordeste, o TPN, que era a direção do Hermílio Borba, de A Pena e a Lei. Papai fez como ator. A primeira montagem do Pena e a Lei. A primeira montagem de A Pena e a Lei, com direção de Hermílio Borba e com assistência do Ariano, né? No espetáculo. Eles ficaram muito amigos. Ariano gostou muito da concepção do personagem. Meu pai fazia o padre e era muito divertido. A montagem deles era muito rica, né? E eles ficaram muito amigos. E quando quando veio a ditadura, que papai teve que se esconder, porque na verdade o foco da ditadura sempre foi matá-lo, como no final eles conseguiram. Papai se escondeu em vários lugares, em várias casas, e entre elas na casa do Ariano. O Ariano foi quem recebeu o papai por uns dias na casa dele para protegê-lo da perseguição política que ele sofria, pelo carinho que ele tinha. Apesar de que ele conta isso, o Ariano é aquela figura que quem já viu alguma entrevista, alguma palestra, sabe que ele é muito autêntico, muito verdadeiro. E ele dizia, eu senti um medo danado. Mas esse medo não o impediu de ser solidário ao amigo naquela situação. E em Recife isso era altamente arriscado. Você falou de cinema, dos colegas que você teve em teatro fazendo cinema. Você fez cinema em algum momento ou teve vontade de? Eu nunca fiz cinema. Eu participei de uma produção que eu não sei o nome, em Recife, como bailarina. Eu não me lembro, que a gente fazia uma cena na praia. Eu fiz fotonovela, que era a moda na época, né? Era fazer fotonovela. Você se colocava em cena e tirava foto, depois se colocava em outra cena. A gente fazia. Foto. Eu começava. Você sabia o texto? Tinha um texto. Então aqui eu vou dizer para você como vai você.
E tirava E aí foto. tirava foto. Isso aí, como é que isso era vendido em banca de jornal? Isso é grande. A Itália era especializada em fotonovela. Tinha muitas revistas de fotonovela. Era uma revista. Era revista. A novela, você tinha a novela Exatamente. inteira numa única revista? Exatamente. Você era, não tinha rádio, não tinha novela de televisão, não tinha televisão, né? Então era fotonovela. Você via da rádio novela para a fotonovela. Uau, que ideia, né? E era maravilhoso. Eu tenho uma antes da foto. televisão. Eu tenho uma foto minha fazendo com o cabelo assim bem, muito engraçado, com uma atriz que era muito famosa na época de cinema, inclusive, contracenando comigo. Ou melhor, eu contracenando com ela. Vamos colocar Na as coisas fotonovela. no devido lugar. Ela era a E estrela. era uma contracenação mesmo? Vocês sim, tinham assim? sim. Era Trocava-se o só, olhar? sim, claro. Tinha claro. gente que não tinha talento para fotonovela? Na fotonovela acho que não tinha porque muita se questão se de coloca, talento, tem um não. diretor Aliás, ali, eu preciso de uma cara mais assim, tinha. mais Mas aí assado. entrava meio, acho que na canastrice, né? Faz cara de, Sim. entendeu? A galera de teatro tinha algum preconceito com a fotonovela? Naquela época não tinha Não preconceito, existia o não existia preconceito, né? isso, não. As Preconceito pessoas não tinha nascido ainda. não tinha né? nascido, não. As pessoas eram artistas, faziam o que viesse como arte. Não tinha isso eu não gosto de fazer, isso não está à minha altura. Não tinha essas coisas, não. Sim. Talvez até houvesse um pouco em relação ao teatro profissional, porque havia muito mais teatro amador e que era muito orgulho de fazer teatro amador. Os atores não queriam se profissionalizar. Porque eu né? amo o que eu faço. Eu não faço isso para ganhar dinheiro. Cacilda é que vem com essa força para profissionalizar o teatro. É, Você eu- acompanhou esse A movimento? profissionalização nasce mais no Sudeste, exatamente porque no Sudeste as pessoas começam a abandonar as suas profissões para viver disso. Né? E vivia-se de teatro? Você era Vivia-se de funcionária, carteira assinada para fazer teatro? Olha, eu nunca tive carteira assinada para fazer teatro. Isso não é uma realidade minha. Eu sempre participei de grupos que faziam teatro, primeiro teatro amador, depois quando eu entrei no teatro profissional, eu recebia para fazer, eu ganhava X para fazer, mas não tinha uma carteira assinada. Quando eu chego em São Paulo, que eu vou para o Grupo Opinião do Rio de Janeiro, que eu vou para o Teatro de Arena, a gente sabia que ganhava X por mês. E era um X E interessante? ganhava-se. Ou era um cheeseburger? Olha, eu vivi nessa época de teatro. Que hoje nem cheeseburger, né? Hoje é coxinha, né? Eu vivi também quando eu vivi em teatro cooperado, né? Das últimos espetáculos de cooperado que eu fiz foi o Cordel, né? Uma produção dizem da que era Vicky fantástico, Militello, Cordel. com a direção do Everton de Castro. E a gente tinha o Tião. Vicky Militello, mãe da Laudir Regina, Mãe que da você já Laudir entrevistou Regina, aqui, que é uma das que foi a professoras primeira da do entrevistada Brasil. aqui. Exato. E o Cordel eram 7 atores que fazíamos, acho que eram 7 cordéis diferentes. Nós trocávamos de personagem. Acho que cada um de nós fazia uns 10 personagens no espetáculo. Nossa, que exercício delicioso. E o cenário eram 4 biombos, tipo assim, esses biombos assim, coloridos. De um lado ele tinha uma cor lisa e com aquilo a gente fazia o cenário. A gente rodava os biombos e mudava a peça, mudava o cenário. Foi um sucesso esse Cordel, Ficamos né? um ano em cartaz. Ficamos um ano em cartaz num pavilhão de circo que ficava ali perto da Praça 14 Bis, onde hoje ainda tem um terreno baldio por lá, ainda não construíram nada, bem perto de onde era a Vai Vai. E às vezes era terrível fazer teatro com a Vai Vai ensaiando. Já tinha ensaio da escola de samba, mas já era uma área perigosa ainda no São Paulo, ainda era... Você sabe que eu não sei o que é uma área perigosa. Eu morava ali, eu morava no centro da cidade, a gente andava por aquele... Uma boa, né? de Nós madrugada. andamos hoje também, podemos andar numa boa? Esse medo é um medo... Eu acho que esse medo é um medo mais social, mais incutido. Claro que existe violência, a gente não pode dizer que não existe. Mas esse medo constante é uma coisa... Eu cheguei, quando fui para Recife para fazer um documentário que foi feito em homenagem ao meu pai, eu desço em Recife e digo, eu quero ver as coisas da minha terra, que eu fui criada aqui. Eu sou de Natal, mas fui criada em Recife. E as pessoas dizem, não, mas cuidado. Aí eles me largaram lá na Rua da Aurora e eu saí correndo para ir ver onde era
o colégio estadual, calma, cuidado, eles são perigosos. E eu olhava em volta e eu não via as pessoas. Não sentia o perigo. Eu né? não sentia esse perigo. Eu acho que esse perigo é uma abertura interna que as pessoas se dão para serem agredidas. E ele é tão institucionalizado que as pessoas já não se movem. Até porque o teu medo na época era do Meu medo Estado, era né? muito maior. Meu medo Era do Estado, exatamente. não das pessoas. Eu me lembro de uma vez de eu ter sido a gente descendo ali a Rego Freitas indo para um ensaio e o exército encostou a gente na parede, um bando de jovens vindo realmente, nós tínhamos todos 20, 21, 22 anos. Estão comendo. E aí eu puxei o meu RG era de Recife. Eles disseram, isso não vale aqui. Eles podiam tudo. E esse era um medo muito grande, porque quando eles invadiam os teatros, eles batiam, eles... Você viveu isso em algum momento em cartaz, não? Não. Com Marília Pêra. Pois é, eles invadiram o Roda Viva. Roda Viva, do Chico Buarque. Eu estava fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo na época. E aí eu... A TV não sofreu essa invasão, o teatro sofreu essa invasão, mas a TV tinha... Não, a TV sofreu a mordaça. Né? Tinha censura. Tinha censura profunda, porque no teatro também. O teatro, você antes de estrear, você tinha que apresentar o espetáculo para o censor. E eu tenho, inclusive, uma história muito engraçada da Escola de Mulheres, que quando a gente foi para Belo Horizonte, a gente ensaiou para o censor, né? Mas na hora do espetáculo, sabe aquela... Eu tinha uma cena que eu pulava no colo do Luiz Serra. Eu tomava um susto e pulava no colo do Luiz Serra. Mas isso é uma coisa de segundos e, de repente, na estreia, esse segundo falhou, eu me esborrachei no chão. E a minha fala seguinte era, ai, meu coração, do susto. Só que a minha roupa era uma roupinha preta, né, de época, e trazia embaixo uma calçola branca que ia até o joelho, e atrás tinha um coração. Atrás da calçola, assim, tinha um coração. E aí, quando eu caí, que... pus a mão aonde tinha batido e gritei, ai, meu coração, o censor quase tirou o espetáculo de cartaz. Porque ele achou que a gente tinha escondido aquilo dele. A gente tinha feito de propósito. Era uma exibição para uma única pessoa, que era o censor. Exatamente. Tinha que ter. Qual será a formação desse censor, né, para assistir o teatro? A gente quando fez uma comédia gaúcha, que tinha todo um sotaque gaúcho, foi um drama explicar para ele que quando o ator dizia, a gente tinha aquela musiquinha de ciranda, que é a dança do pezinho, que tem os versinhos, e aí a gente tinha, o anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. E aí o menino respondia, o menino era gaúcho, e ele respondia, é que o amor que tu me tinha não era para tu meter. E o censor ficou furioso. E não tinha como, porque o gaúcho fala assim. E eles eram gaúchos. Eu imagino. O que vem primeiro, a dublagem ou meu pai? Teu pai. Porque a dublagem eu conheci logo que eu cheguei em São Paulo. Mas eu não gostei, não. Eu achei aquilo muito esquisito. Uma sala escura, um monte de gente. Todo mundo trancado, fumando dentro daquela sala. Não existia ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Eles chegavam, às vezes, depois do almoço, cheirando a cerveja. Eu não gostei, não, daquele negócio. Eu fui embora. Não era pra mim. Eu preferia fazer meu teatro. Você chegou a circular na dublagem? Não, eu fui umas 2 vezes. Lá. Antes de conhecer meu pai? Antes de conhecer teu pai. Você foi levada por quem, você lembra? Pela Laura Prado, que tinha feito televisão comigo em Recife, que era paulista. A Nair lembra muito bem, a Nair Silva, eram amigas. A Laura Prado é que me levou na AIC. E quando eu cheguei na AIC, aí eu descobri... A AIC é onde ainda é BKS onde hoje é a BKS. Na mesma rua ali, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, aí me disseram que a gente ganhava, na época, algo parecido com 50 centavos por anel. Já existia o anel? Já era anel, já era. O anel já foi criado para facilitar, né, a gravação. E aí eu achei aquilo, não gostei, mas aí me chamaram para eu vir gravar uma vez. E eu não sei bem o número, as contas, mas é mais ou menos assim. Eu morava na 14 bis, eu peguei um táxi para ir até a Tibério. O táxi era baratíssimo em São Paulo. E custou, eu paguei R$1,50, né, 1.500, qualquer coisa assim.
E o anel era 500. Era uma coisa muito... E aí eu paguei uns 50, cheguei lá, dublei um anel e saí, peguei um táxi e voltei para casa. Aí eu tinha que voltar para receber 50 centavos. Você gastou 3, ganhou 50 e não voltou para receber. E tinha que pagar mais 3 para ganhar os 50 de volta. Nossa. Aí eu achei que não batia muito. E era complicado para você ser escalado. Por quê? Aí você tinha um telefone, que era o 624091. A gente não esquece nunca esse telefone. E é esse número até hoje, com claro. novos números na frente? Mas a gente não esquece por quê? Porque naquele tempo não tinha celular. Né? E você tinha que ligar diariamente para lá, às 11 horas da manhã, para pegar a escala da tarde. E o telefone era um luxo, então você ia ao orelhão. No orelhão, todo mundo, né, praticamente. E às 5 da tarde para pegar a escala da manhã seguinte. Então esse número tinha que estar gravado na cabeça. E era um show de sorte, né? O primeiro que ligasse pegava a escala. Uau. Ou então, o que estivesse lá dentro. Por isso as pessoas começaram a ser os dubladores da hora. Passavam o dia Passava o dia lá à disposição, que aí foi esse pessoal que hoje é um grande elenco, os grandes ídolos da dublagem, que ficavam lá, se disponibilizavam a isso. Que é onde o teu pai começa. Quem me apresentou ao teu pai foi o Casarré, o Older Casarré, que eles estavam fazendo teatro, eles estavam ensaiando o balcão Jean Genet. no Teatro Ruth Escobar. E o Casarré me apresentou dentro do restaurante, do Eduardo. Eduardos. Não, Eduardos veio depois. Primeiro Eduardo, depois botou Depois veio o Eduardos. S. Né? Primeiro era o Eduardo. Você era de um grupo de teatro, os grupos se encontraram era o restaurante da atores. classe, né? Como a gente dizia, né? E um dia o Casarré me apresentou. Era bonita a dessa, teu pai. É. A gente vê pelo me apaixonei, filho, viu? Me apaixonei, assim, à primeira vista. E acho que a recíproca foi verdadeira, porque 3 meses depois a gente estava casado. 3 meses depois. 3 meses depois. E olha que nesse período de 3 meses eu acabei. Teve um rompimento de 2 meses. Nós nos conhecemos em novembro e nós casamos em janeiro. Isso é 1970 e... Final, 69 para 70. Eu casei em 70. Porque aí meu irmão nasce em 71. Eu caso em fevereiro. No civil, eu caso em fevereiro de 70. Mas não teve casamento de entrar em igreja? Não, porque a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha grana. Então a gente foi aqui no cartório da Lapa. Mas o cartório da Lapa estava cheio, gente. A gente tinha tanta gente, tanto convidado para aquele casamento. Seu João Saad, o dono da TV Bandeirantes, foi ao cartório me cumprimentar. Uau! O João Saad era uma pessoa muito incrível, muito incrível. E dali a gente foi para a casa do Júlio Gouveia, que ofereceu a festa. Ali no Pacaembu também, Pacaembu, né? Já era aquela exatamente. casona do Júlio Gouveia. E aí meu pai te traz para dublagem? Não. Aliás, eu só venho para dublagem depois que eu me separo do teu pai. Eu entro na dublagem, de fato, em 78. Você já era nascido e eu venho para a dublagem buscando um caminho de sobrevivência, porque a TV Tupi estava fechando, porque eu fiquei muito tempo na televisão, fazendo novelas e teatro. E aí eu venho buscar sobrevivência na dublagem. Aí já estava a regulamentação, já tinha um mercado maior. E aí já se ganhava melhor. Aí já tinha um espaço para sobrevida mesmo. E foi bem recebida? Como você sentiu a dublagem? Não, eu não fui... Você dividia a bancada ainda? Dividia. Com grandes estrelas da dublagem? Muitas estrelas. Eu sempre fui meio... Eu sinto assim que eu era meio persona não grata. Você acha que por causa de ser ex-esposa? Ex-esposa, seu pai já estava casado com a Rosa. Então era como se eu fosse a intrusa ali naquele, porque a Rosa já fazia parte do meio e eu estava chegando bem depois. E aí eu tinha assim gente na bancada, eu me lembro de um filme que eu fui fazer, era um faroeste, e tinham 4 mulheres na bancada, e eu sofrendo, porque eu não sabia, não tinha técnica, não sabia fazer aquilo. E eu me lembro de uma assim, tamborilando na bancada enquanto eu estava ensaiando
Era Porque bem... você precisava de porque ensaio, eu ela não precisava de mais de ensaio. ensaio. Enfim, né? Eu vinha de teatro, o pessoal de teatro, eles olhavam assim, o pessoal de teatro não sabe dublar. A PNL entra na sua vida muito tempo depois. Ela teria te ajudado um bocado nessa época, não? Com certeza. Lamentavelmente, ela entra muito tempo depois. E aí, se eu tivesse nessa época a experiência do rapport, do círculo de excelência, tudo aquilo que a gente passa aqui na escola para os alunos, talvez eu tivesse lidado muito melhor com certas coisas, principalmente com o meu ego, né? Porque o meu ego apanhou muito, né? Ele era muito... Fui desde criança prodígio, né? Então, um ego alimentado, né? E quando eu chego em São Paulo e começo a lidar com isso, meu ego apanhou bastante. E aí eu acreditava que aquela pancada era minha. Com cabeça de PNL, com esse olhar de hoje empresária, diretora de dublagem, atriz, poetisa, bailarina, mãe de Hermes. E de Irã. E de Irã. Qual a mensagem que você deixa? Com essa experiência toda, o que a gente pode ouvir de você para nos fortalecer para essa vida puxada, desafiante? Eu acho que o que eu tenho a dizer para os alunos, para quem me ouve, para quem me conhece, é: faça o que lhe dá prazer. Não faça para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência da tua satisfação pessoal. Então, se você quer ser ator, seja por prazer, não pelo glamour. O glamour é uma consequência disso. A gente vê isso na novela hoje, né? A gente vê atores glamourosos e grandes atores fazendo cenas extraordinárias em papéis pequenos. Faça o que lhe dá prazer, porque só o prazer vai fazer com que você faça bem e viva da sua profissão. Seja o que for, não importa. Quer ser advogado? Seja com prazer. Quer ser médico? Seja por paixão. E o resultado disso será a tua vida realizada. Muito obrigado, mãe. Obrigada, meu amor. Essa é minha mãe, Zódia Pereira. Foi um prazer ter vocês com a gente. Até a próxima.